Na entrevista coletiva que tem dado na hora do almoço, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, disse que não descartaria o uso da força policial caso houvesse aglomerações nessa segunda etapa da quarentena, que ele anunciou que vai até o próximo dia 22. Quem descumprir o decreto poderá ser autuado pela Polícia Militar, primeiro com uma advertência, e no caso de reincidência, será penalizado com medidas coercitivas, com pena prevista em lei, inclusive a de prisão. Vamos ouvir o governador. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do estado de São Paulo será admitida. As guardas municipais ou guardas metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar do estado de São Paulo para que imediatamente possa haver a dissipação de qualquer movimento ou qualquer aglomeramento de pessoas no estado de São Paulo. Eu acho que teve muita gente aí que não tomou conhecimento da prorrogação da quarentena aqui em São Paulo. Porque hoje, mais cedo, no programa O Pulo do Gato, ouvintes descreviam situações que não se coadunam com quarentena. Muita gente indo para os pontos de ônibus lotados, o metrô também, não com lotação total, mas com muita gente circulando, enfim. Parece que para essas pessoas que saíram hoje cedo de casa, a quarentena acabou. Não é, né, Zé? Eu quero ver a polícia prender. Então, eu acho que essa coisa da polícia prender, primeiro, é mais uma mensagem do governador, e segundo, é para festa, né? É para reunião em bar, porque isso continua acontecendo, né? Isso pancadão, aí, né? Sábado pancadão. Eu vi. Tem o pancadão na periferia e tem a festa também que acontece em apartamento, né? Teve reunião de pessoas em sacada fazendo churrasco, né? Tem gente parada em porta de bar funcionando. Eu vi esses dias mesmo aí, aqui na Zona Sul, no Campo Belo, um bar aberto com gente ali. O bar não estava aberto, né? Funcionando normalmente, mas o pessoal estava de pé do lado de fora na calçada tomando cerveja todo junto. Então, eu acho que é mais a circunstância ali, né? A polícia talvez, né, chegue, converse, não vai botar ninguém na cadeia por causa disso. Eu acho que tem um desafio na manutenção da quarentena, que é o seguinte, é um desafio psicológico até, né? Primeiro que eu acho que as pessoas não podem ser tratadas como bandidos quando elas saem pra rua. Esse tom me incomoda às vezes, né? É claro que tem o cara que simplesmente desencana e sai por aí como se nada tivesse acontecendo, e enquanto tá todo mundo fazendo o seu sacrifício, ficando em casa, trabalhando de casa, dando seus pulos, fazendo lição com as crianças, quem mora na periferia vendo o que faz para tocar a vida, tem aqueles que simplesmente ignoram, isso tem em qualquer circunstância, né? Aqueles folgados que simplesmente ignoram as regras. Esse é um caso, mas me parece um caso bem específico. Agora, generalizar todo mundo como inconsequente, todo mundo como um grande pilantra porque sai às ruas. Às vezes a gente vê reportagens aí abordando um sujeito que está correndo na orla. Não está proibido correr na orla. Ninguém proibiu correr na orla, né? O próprio ministro fala disso. Durante o final de semana, o subsecretário do Ministério da Saúde foi fotografado correndo com a esposa lá em Brasília, né? Então, assim, também não é para ficar tratando todo mundo como idiota, né? Assim, o problema é o ônibus lotado. Muita calma, né, lá. Oi, Cláudio. O problema é o ônibus lotado, né? Sim, claro. A gente percebe nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, que essa questão do transporte coletivo vem sendo tratada muito mais pela ótica da empresa de ônibus, dos interesses da empresa de ônibus, do que dos interesses da população. Se a aglomeração é proibida até, se é desestimulada quando se trata de, por exemplo, transporte coletivo. Por que é que os municípios, as cidades, as grandes cidades, reduzem a quantidade de ônibus nas ruas? Isso chega a ser criminoso, porque o que a gente vê por aí, inclusive na Europa, é assim, eles não houve uma diminuição significativa do número de ônibus, muito pelo contrário. O que houve foi a diminuição do número de passageiros. Há um limite. Cada ônibus tem um limite de um número definido de passageiros máximo, um número máximo definido, exatamente para evitar o contato, o convívio próximo, né, fisicamente próximo. Como se fosse possível isso, né, Cláudio? Ainda que você Aliás, coloca todo mundo sentado, as pessoas estão lado a lado, né?
Pois é, mas não lado a lado, entendeu, Zé? Tem lugares que as pessoas são distribuídas a distâncias seguras, de 1,5 metro pelo menos. Então, assim, tem aqueles assentos que podem ser ocupados, e só aqueles. E os ônibus circulam com um número limitado de pessoas. Quer dizer, aqui não, aqui a ótica é sempre o interesse preservado pelos municípios, pelas secretarias municipais e estaduais de transporte, dependendo de quem cuida do assunto, é sempre preservar o interesse vamos reduzir a frota porque tem menos gente na rua, sabe? Isso ele está atendendo o interesse econômico lá da empresa, não está atendendo o interesse da população. Pois é, aliás, aqui em São Paulo a prefeitura tem dia após dia ajustado o transporte coletivo, porque quando houve o corte teve superlotação, e aí não adianta dizer que, mas foi só um dia, que é isso, né? Num estado de quarentena não tem só um dia. A Ana Paula Rodrigues está aqui com a gente ao vivo para dizer em que pé está o transporte coletivo hoje em São Paulo, né, Ana? Agora estão circulando com 49% da frota, que é quase aquele índice que a gente tinha antes desse corte mais radical que você comentou, quando a SP Trans baixou a frota para 40% só do total. Até então, metade da frota, 50%, estavam em circulação, agora 49%. De ontem para hoje, mais 312 ônibus foram colocados em circulação. E dia após dia, a SP Trans tem observado uma necessidade de reajustar várias linhas que estavam com superlotação. O ideal aqui em São Paulo, a recomendação é que os ônibus circulem apenas com passageiros sentados, o que dá metade da capacidade de transporte dos ônibus. E nessas horas é melhor que a gente tenha uma folga, não é? É melhor que haja mais ônibus do que menos, né? Não dá para correr esse risco com todo esse sacrifício que está sendo imposto à sociedade como um todo para impedir a disseminação do coronavírus, por causa de 3, 4, 5 ônibus que você coloca menos na rua, você pode estar provocando gente com contaminação também, não é? É verdade. Ô Thaís, eu acho que a boa iniciativa mostrada pelos agentes públicos aqui de São Paulo é o seguinte, por exemplo, o prefeito ontem falou que 46 estabelecimentos comerciais foram lacrados pela prefeitura porque estavam operando. Claro que não dá também para você montar uma força-tarefa e ficar saindo pela cidade aí para verificar um por um quem está e quem não está funcionando, né? Mas a multa foi retirada, porque o primeiro passo de uma punição administrativa é a multa, e o prefeito disse, nesse objetivo a prefeitura não tem, arrecadatório não é o objetivo agora, então nós vamos lacrar o estabelecimento que furar a quarentena. Se ele continuar aberto depois da lacração, arrumar um jeito lá de abrir, ele terá o alvará suspenso, cassado pela prefeitura, né? E sobre a história da polícia, é justamente para esse tipo de coisa, tanto que o governador falou que em situações que gerem aí um tumulto, uma aglomeração maior, nós poderemos usar a polícia. Me parece que ele se refere basicamente aos pancadões que acontecem. Ninguém vai sair tirando ninguém de ônibus, porque o sujeito está indo trabalhar e não tem um ônibus com mais espaço para ele seguir pelo caminho, né? Pode ser prestador de serviço essencial, as pessoas precisam se locomover pelas cidades, até por isso que a gente cobra sempre aqui que a malha viária esteja disponível, transporte público para esses trabalhadores. Agora, claro que há abusos aí, e em situações anormais, algumas medidas anormais têm de ser tomadas, como essa de você pegar um grupo que está se reunindo, fazendo uma festa aí no meio da rua, no meio de uma quarentena em que está todo mundo trancado dentro de casa, né?